E aí pessoal, tudo bem? Vindo aqui para fazer as previsões para os jogos de hoje, que tem Inglaterra e República Democrática do Congo, decidindo o adversário do México na próxima fase, e dois jogos que cujos vencedores vão se enfrentar, né? Bélgica e Senegal e Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. Bom, comecemos na ordem, né? Inglaterra e Congo é um jogo que, obviamente, tem a Inglaterra com um certo favoritismo, mas uma Inglaterra que começou muito bem a Copa do Mundo e daí para frente caiu bastante de nível, né? Resta saber se a Inglaterra se satisfez em garantir a vaga naquele primeiro jogo e depois jogar empurrando com a barriga, ou se de fato é uma seleção que tem jogado com um nível abaixo mesmo, né? É uma Inglaterra que tem mostrado que pode jogar com adversários que usam muito o campo aberto, que dão espaço para correr, como foi o jogo da Croácia, mas que tem muita dificuldade com defesas bem fechadas, né? O Panamá tentou ser uma defesa fechada e, por característica, é um time que joga pouco dessa forma, não conseguiu parar o ataque inglês, que é muito poderoso, né? Principalmente por conta de Harry Kane, mas com uma participação bastante consistente do Jude Bellingham agora, que tem experiência como atacante, né? Jogou assim na sua primeira temporada no Real Madrid, mas que agora também tem jogado dessa forma como meio atacante pela seleção. Agora, quando pegou uma seleção muito melhor postada, uma seleção defensivamente trabalhada, né, para jogar como uma seleção defensiva, como a seleção de Gana, Inglaterra não conseguiu abrir o ferrolho. E a questão Gana é um time que tem um trabalho recente e não tem uma capacidade de contra-ataque tão forte quanto tem a seleção do Congo. Então acho que o jogo do Congo pode ser um dos mais perigosos para a Inglaterra nesses primeiros 4 jogos de Copa do Mundo. Repito, é favorita, mas é um contexto de jogo dos mais trabalhosos para esse time do Thomas Tuchel. Eu tenho a impressão de que esse jogo pode ser um empate. E sendo um empate, vai para os pênaltis. E sendo pênaltis nesse jogo, atenção à flor da pele, eu acho que o Congo pode cometer o crime. Pois é, vou colocar 1-1 no tempo normal e na prorrogação. E pênaltis 5-4 para a seleção congolesa. Pois é, Congo passando. Jogaria contra o México nas oitavas de final. Mas vamos ver, né? Depois disso temos Bélgica e Senegal, um jogo que aparenta ter uma Bélgica como favorita, mas acho que é um dos jogos mais equilibrados dessa fase de mata-mata, né? Uma seleção senegalesa que só se classificou como terceira colocada porque tinha um grupo bastante difícil, era o grupo da morte, e o Senegal, infelizmente, para eles, não conseguiu tirar nenhum ponto de Noruega ou França, né? Conseguiu a classificação por uma vitória larga contra o Iraque. E uma Bélgica que só começou a jogar bem, ou melhor, só conseguiu os pontos, né, a vitória importante quando venceu a Nova Zelândia, uma já enfraquecida Nova Zelândia por goleada, né? Mas teve muita dificuldade para jogar contra o Irã, muita dificuldade para jogar contra o Egito. E olha que assim, não teve o Doku contra o Irã, é verdade. É um jogador muito importante para esse time. Mas o Doku esteve contra o Egito. E contra a seleção da Nova Zelândia, a formação foi quase a mesma do jogo contra o Egito. A única diferença foi o zagueiro Ngoi, que agora pode voltar a jogar, né? Do contrário, o Senegal é um time que com a bola é muito, muito capaz, é um time bem treinado, atual campeão africano, tem ótimos jogadores para machucar ofensivamente. Principalmente, acho que se não tiver o Nicolas Jackson como referência, né? Fez isso contra o Iraque e foi o melhor jogo do Senegal, de longe. As duas seleções venceram os adversários mais fracos do grupo para se classificar por goleada, né? Mas agora um jogo diferente. Eu tenho a impressão de que a seleção senegalesa pode sim também vencer esse jogo, tá? Vou colocar 2-1 para o Senegal. Seria mais uma vitória dessa seleção contra adversários europeus, né? Senegal já derrotou, por exemplo, a Polônia em 2018, já derrotou a seleção da França lá em 2002, então seria mais uma vitória contra os europeus. E aí nós fechamos o dia com Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina,
Um jogo que tem a seleção da casa, até por ser da casa, né? As duas outras anfitriãs, Canadá e México, já estão classificados para os oitavos, para os 16, perdão, para as oitavas de final. E os Estados Unidos são a única que resta, né? É um adversário um pouco diferente do que a seleção estadunidense pega na fase de grupos, porque é um time que gosta, em determinados momentos, de usar as alas, né, de usar os jogadores de lado para cruzar bastante bola. É um time que tem jogadores altos para cabecear, do contrário das outras seleções que até usavam bastante a bola aérea, mas são times que usam mais o contra-ataque por baixo, né? A Bósnia não, tem Demirovic, tem Dzeko e tem a velocidade de Alaibegovic e Bayraktarevic pelos lados para machucar. Não quer dizer que esse estilo de jogo seja desafiador para o que faz os Estados Unidos, se os Estados Unidos conseguirem matar o jogo no primeiro tempo. É o fundamental para esse time do Maurício Pochettino. Até aqui, nos 2 jogos que venceu com gols no primeiro tempo. E justamente porque precisa da intensidade, do volume de jogo, né, que tem no primeiro tempo para matar as suas partidas, porque esse time se cansa. A quantidade, o esforço físico do primeiro tempo traz o seu custo para a segunda etapa. Então, é muito importante para esse time estadunidense vencer, marcar gols no primeiro tempo, ou algum gol, e se possível se segurar na segunda etapa. Até porque a Bósnia é um time que, quando propõe, tem certa dificuldade. Então, se os Estados Unidos começarem vencendo, a chance de se classificarem é alta. Agora, se o gol demorar para sair, se o primeiro tempo terminar 0-0, o jogo vai ficando cada vez mais favorável à seleção da Bósnia. Então, temos que ficar de olho nisso. Eu acho que, pelo que jogou até aqui, pela qualidade que tem no time, se o Pulisic, por exemplo, puder jogar titular, ele está sendo poupado em minutos, né, durante a Copa do Mundo, eu acho que os Estados Unidos têm plenas condições de vencerem o jogo. Vou apostar em 2-0 para o time norte-americano. É isso aí, pessoal. Deixe seus palpites aqui nos comentários para participar do nosso bolão. Até a próxima.